Bem-vindos ao podcast da Semear. É um prazer estar aqui com duas grandes amigas e parceiras, a doutora Alessandra e a doutora Kati, para falar sobre um tema que é muito interessante e muito relevante para vocês que estão pensando em ter filhos, que é quais são os problemas ou quais são as vantagens, o que a pessoa deve saber antes de decidir quando engravidar. Posso postergar? Até quando? Quais as implicações? Muito bom, então, Ale, para a gente começar essa conversa, você já teve seus filhos, mas eu gostaria que você desse uma explicada para a gente, não falando em chance de conseguir, porque isso talvez a gente já abordou em muitos outros pontos, mas quais seriam os problemas que uma mulher enfrenta ou pode enfrentar, quais riscos aumentam quando ela deixa para engravidar mais tarde? Eventualmente, com óvulo doado, com um óvulo congelado de quando ela tinha 25 anos, que é o meu medo. As mulheres congelarem óvulos com 25 anos e decidiram ter filho com 60, 70, tá? Então, quais são as implicações para a saúde da mulher e para a saúde do bebê? O que você acha que é importante a pessoa saber para tomar a decisão? Assim, ó, até quando que eu posso levar a minha maternidade mais para tarde para priorizar antes disso? Vamos dizer, a minha profissão, as minhas viagens, conseguir fazer um bom investimento, deixar uma aposentadoria para mim. Então, até quando deixar e quando que isso passa a ser muito arriscado? Pesada a pergunta. Pesada, é. Super pesada a pergunta, mas eu acho que é uma pergunta relevante, porque se caso contrário, o meu medo não é irreal. Eu acho que se as mulheres congelarem com 25, 60 óvulos, uma hora elas podem querer ter filho com 60, 70 anos? Podem. Mas qual que é a complicação disso? Porque assim, pode ter um limite, mas tem que falar qual que é esse limite. Muito bem. Eu sempre converso com as pacientes, né, sobre a autorreflexão e o planejamento do quanto queremos realmente a maternidade. Tem aquela paciente que já chega para você com a ideia muito clara de que ela quer ser mãe em algum momento, porém ainda não sabe muito bem quando. E com essa paciente é mais fácil da gente falar sobre preservação da fertilidade, etc. E tem aquela paciente que não passa isso na cabeça dela naquele momento, e que ela pode ser surpreendida depois com o desejo da maternidade. E que desejar e planejar é diferente de nós termos o filho, né? Que é tudo uma questão, sim, de planejamento, mas existe um funil e que querer ter um bebê e congelar óvulos são situações um pouco diferentes e que é importante que ela saiba que quando congela os seus óvulos, ela não está necessariamente congelando os seus filhos. Então, que se a vontade de ser mãe é algo que faz parte da existência daquela mulher, o ideal é que elas reformulem um pouco o planejamento para que aquilo aconteça o quanto antes, porque a gente só vai saber mesmo que é um caso difícil quando a gente é um caso difícil e quando a gente segurar aquela criança nos nossos braços, e que isso também precisa fazer parte do planejamento, senão a gente vai deixando para depois e esse depois nunca vem. Sobre os riscos de termos uma gestação numa idade mais avançada, é claro que a gente também precisa pontuar para elas com bastante clareza que o metabolismo de uma mulher aos 40 anos não é igual de uma mulher com menos de 40, e a gente também falou das gravidezes com idades mais avançadas, né? Os riscos, eles existem, devem ser sempre pontuados para que ela tome a decisão com o máximo de clareza mesmo, naquele momento em que vocês sentam para ter essa conversa no consultório. Bacana demais. Eu costumo colocar para reflexão um pouco dos números no final, né? Que o risco de uma gestante morrer aos 30 anos é 1 em 5 a 10 mil. O risco de uma gestante morrer com mais de 45 anos é 1%. Tá? A gente fala 100 vezes mais risco de morte da mulher ao deixar para engravidar depois dos 45 anos comparado com menos de 30. É o risco de morrer por Covid, que a gente parou o mundo por conta do Covid, que é 1% de mortalidade, tá? É um risco alto. Eu já perdi amigas que engravidaram 40 e poucos anos. Sem contar os outros riscos, né? De diabetes. Não, tudo bem. Mas eu falando pior, que é morrer mesmo. Morrer, assim, não é pior que morrer. E deixou os bebês pro pai cuidar assim, é muito grave, tá? Então, falando do algo que é o mais grave de todos, que é a morte da gestante. E isso frequentemente mais faz refletir sobre o quanto talvez não seria mais apropriado e ao mesmo tempo extremamente improvável das pessoas refletirem e considerarem que o mais adequado
seria ter 2, 3 filhos antes dos 30 e depois não ter mais. Depois, ok, se tiver desejo, pode ter, mas o que eu vejo hoje? A sociedade postergando de forma crescente a idade da primeira gestação. E aí a gente tem aumento de riscos, a gente tem aumento da dificuldade de conseguir, aumento da probabilidade de precisar de óvulos doados para conseguir atingir o resultado, que não é ruim, mas envolve um luto frequentemente, que é você desapegar de passar a carga genética para o filho. Tá? Então a gente tem todas essas questões que eu vejo que talvez fossem facilmente solucionáveis por uma mudança de comportamento. Eu não acho que a gente vai voltar à década de 50 e falar que cada mulher vai ter 10, 15 filhos e que isso vai ser a rotina, até porque o custo de cada criança cresceu muito. Talvez tivesse que mudar muito mais para isso e simplificar o fato de ter filhos, porque hoje ficou difícil ter filho. Muito mais difícil ter um filho hoje do que era na década de 40. Sim. Porque na década de 40 a pessoa tinha 13 filhos e sobrevivia. Hoje, com 2, 3 filhos, a pessoa não consegue pagar as contas mais e está quase louca. Então, se tornou muito difícil ter filho e está tendo repercussão. Então, uma coisa é, a política pública deveria atuar em pensar em estratégias para tornar o fardo de ser pai e mãe mais leve. Porque sem crianças, sem mais seres humanos, a nação não vive. O ser humano não continua. É importante tornar mais suave. E se fosse mais suave, talvez mais pessoas aceitassem ter filho com 25, com 30 anos e eventualmente ficaria o plano, olha, você quer ter filho com uma mulher? Casa com ela com 25. Não vai casar com ela com 40, porque com 40 é mais complicado, é mais difícil, é mais arriscado. Talvez falta até um pouco de esclarecimento sobre os riscos para que as pessoas pensem a respeito disso. Mas o cenário de hoje não é esse. O cenário de hoje é postergar a idade da primeira gestação. A gente saiu nos livros de 1980, primigesta idosa, ou seja, a primeira gestação na idade tardia, era que tinha primeiro filho com 25 anos. Hoje, ter bebê com uma filha, engravidar com 25 anos é quase um crime que você ficou grávida adolescente. Tá? E antes era considerado primigesta idosa. Então, mudou-se muito e hoje é muito comum, mas muito comum, a gente perceber que a pessoa adiou a primeira gestação para depois dos 35 ou depois de 40 anos. Não vou lidar aqui, a gente pode conversar sobre o outro ponto, do quanto que isso dificulta ter filhos, mas a gente está falando aqui sobre problemas. Então, levantamos o primeiro problema. Talvez seja o mais grave, eu quis colocar primeiro, que é, sim, você pode morrer na gestação. E esse risco é mais alto quanto mais você adia a idade da gravidez. Mas tem outros riscos envolvidos. Vou perguntar para a Kátia agora um pouquinho, para falar para a gente sobre riscos um pouco mais suaves, que eu falei o pior. Não tem nada pior do que isso, que é a mãe morrer. Mas tem um risco bem próximo, que é o do bebê morrer. Então, qual que é o risco de perda gestacional ou quanto que é a idade da gestação? Pensa numa gravidez natural. Não vou falar, não é numa gravidez com óvulo congelado com 25, que isso fica mais ou menos, que é uma coisa interessante congelar óvulo até, eu congelo com 25, quando eu quiser ter filho com 45, o risco de perda vai ser o mesmo do que se eu tivesse engravidado com 25. Ótimo. Mas vamos pensar no cenário mais usual, que é a pessoa que simplesmente adia e tenta engravidar naturalmente e consegue com 40, 45 anos. O que acontece com o risco de perder um bebê? Então, o risco aumenta muito, né? Primeiro, o risco de uma gravidez natural, aos 40 anos, né? Começa pelo abortamento, né? Por causa das causas genéticas, principalmente. Já é comum acontecer de pessoas jovens terem a primeira gravidez e evoluir com abortamento. Na paciente, né, na mulher que engravida depois dos 35, esse risco aumenta muito. Os outros riscos, além desses, né, e que o pessoal fica muito preocupado com a questão financeira, né, com toda razão, mas eu costumo dizer que você pode fazer a sua vida depois, mas a maternidade você não pode adiar. E a outra coisa são os outros riscos, vamos dizer, minimizados em relação à morte, mas um diabetes gestacional que vai aumentar seu risco de ser diabética depois da gravidez, a hipertensão arterial, o câncer de mama não se fala, mas quanto maior a idade da mulher que engravida, quanto mais ela protela, maior é o risco de câncer de mama e mais dificuldade ela tem de conseguir uma gravidez, né? Então, a questão aí, fala-se na mídia,
e algumas pessoas se conseguem engravidar mais tarde, reacende uma esperança de mulheres mais, vamos dizer, idosas para a reprodução humana, de que elas conseguem engravidar de forma natural, né? A gente teve um caso aí recente na mídia da atriz que engravidou, ela disse que engravidou na menopausa. Isso repercutiu negativamente na clínica, porque muitas mulheres, depois de 40 anos, 45, 49, estavam buscando a clínica, não só para engravidarem, porque ou casaram de novo, ou reacendeu a chama da vontade de engravidar, né? E estavam alegando que se a fulana engravidou naturalmente, porque eu não posso. Então, existem muitas coisas que giram em torno da reprodução humana. Uma delas que a gente tem é a ovorecepção, que vai ajudar muito e vai, vamos dizer assim, vai encurtar, né? Vai ser um atalho para você ter uma gravidez de sucesso. E a gravidez na menopausa, né, eu acho importante a gente falar disso, é raríssimo. Eu, com 28 anos de formada, estou fazendo 28 anos de formada, e eu nunca tive uma paciente grávida depois da menopausa. Então, para que fique bem claro que na medicina não existe 100% de verdade. A medicina é uma ciência de verdades transitórias. Mas é como se você ganhasse na loteria para você ter uma gravidez nessa idade. E o rebuliço foi tão grande que até mulheres que estavam na menopausa e que não queriam gestar ficaram em pânico com essa notícia da gravidez da Cláudia Raia. Então, infelizmente, foi um desserviço para todo mundo. E eu queria até, Well, que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Porque gira muita fantasia em relação a essa história. E assim, foi a época que mais eu tive marcações de procura de mulheres acima de 40 anos com desejo de engravidar. Ótimo. Eu vou comentar um pouquinho sobre o risco de aborto, de perda gestacional, tá? Então, perda gestacional, eu acho um evento muito pesado para qualquer casal. É algo que eventualmente faz o casal desistir do sonho de ter filho. Você perceber que a sua prole, que aquilo que você estava lutando, que você tentou gerar, que cresceu dentro de você, acabou morrendo, traz um impacto muito grande. E é importante tentar minimizar. Para mim, a melhor forma de minimizar, engravide com 20 a 25. A melhor forma, infelizmente a gente não está nesse caminho, mas para mim seria a melhor forma, era mudar o mindset da população, que a mulher deveria engravidar dos 20 aos 25, dos 20 aos 30 e depois não ter mais. Mas não estamos por aí, eu não vou ser eu que vou mudar isso. Mas perda gestacional, o risco aos 20 aos 25 é de 10%, que é o risco depois que você faz PGTA, é 10, 15% de perda. 10, 15% acontece sempre, não tem como escapar disso. Infelizmente não, porque é a placenta que começa a implantar, rompe um vaso, aquilo descola a placenta, o bebê morre, então não tem jeito de sair dos 10%. 10% de perda é o mínimo que o ser humano consegue na melhor cenário. Mas, se eu começar a colocar mais riscos de aneuploidia, que é mais comum com a idade da mulher, porque quando eu transfiro só com análise genética, eu não estou transferindo aneuploidia, eu tenho 10%. 10% não abaixa. Então não vai ter gravidez sem risco de acontecer isso. Assim como não existe gravidez sem risco de malformação grave. 1% de malformação grave vai acontecer com todo mundo. O casal tem uma doença genética, eles têm 25% de ter um bebê com problema grave. Tá bom, a gente consegue fazer teste genético e tirar desses 25%. Eu consigo baixar de 1% de malformação grave? Não. 1% de malformação grave, infelizmente, vai sempre ocorrer. E não é pouco, porque quando acontece com você é 100%. Mas perda gestacional, falei 10%. E a mulher com 45 anos, quanto que é o risco dela perder quando ela engravida naturalmente? 50%. É 5 vezes mais. Com mais idade, 70%. É 70%. 47%, 48%. Da dificuldade que você colocou. Fiz alguns levantamentos na época e levantei banco de dados de 100 mil nascimentos. De 100 mil nascimentos de um banco de dados, nenhum de gestações naturais que eram ocorridas antes da época da FIV. Nenhum era de mulher com mais de 50 anos. Nenhum. Zero. Então, para ver o tão raro que é possível sim, é bastante possível. Tem relatos de gravidez mais natural, mais tardio que esse relatado aqui. Então, é possível.
mas é evento Guinness. Eu pensar em ter filho dessa forma é a mesma forma de pensar, eu não preciso estudar, eu não preciso me formar, eu não preciso trabalhar. Eu vou ganhar meu dinheiro jogando na Mega Sena e vou ganhar. Então pode acontecer? Pode, claro, mas você vai planejar a sua vida por isso? Você vai deixar de estudar, deixar de trabalhar porque você vai jogar na Mega Sena e ganhar? Não é sensato. Então, assim, obviamente, tem pessoas que têm uma sorte demais. Tem gente que ganha na Mega Sena 50 milhões de reais? Tem. Mas você vai planejar a sua vida para essa sorte? Não é muito sensato você pensar em planejar a sua vida por algo que você tem mais de 99% de chance de se frustrar. Por isso até cabe a nós, né, fazer essa contextualização. A paciente, ela vem trazer para nós esses dados de fertilidade teórica. Mas minha vizinha engravidou aos 53, aos 47. A minha mãe teve filho... Posso cortar um pouco? Eu tenho uma amiga do coração, super de casa, eles moram em Franca, é onde eu viajo, assim. Minha viagem preferida, de Ribeirão para Franca. Eles têm 4 filhos. A última gestação dela nasceu natural com 46 anos. Ela engravidou com Mirena. Então tem gente que é diferente, tá? Essa é uma pessoa mais fértil que a média. Mas não vou avisar para ninguém, assim, caso, melhor amigo, acontece isso. Mas isso é usual? De forma alguma. De forma alguma. Então não posso guiar minhas colunas e orientar minhas pessoas por isso. Outro lado, eu tenho um grande amigo, que ela tinha 33 anos. 33 anos. Ia casar com esse grande amigo meu. E falou assim, eu tô querendo adiar para engravidar depois do casamento. Mas ela fez uma avaliação de reserva ovariana e era muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Mesmo, muito ruim. Eu falei, não espera teu casamento, tenta casar grávida, não adia mais nada, porque se você precisar de filho vai ser muito ruim. Resultado, grande amiga, tem 2 filhos, mas foi com óvulos doados. Porque ela adiou um pouquinho, não que ela tivesse tentado antes, teria conseguido. 30 anos também. Não, mas ela engravidou com óvulos doados com 35. 35 anos, óvulos doados. Porque a reserva terminou muito rapidamente. Então, vejo, tenho 2 amigas bem extremas aí do ponto de vista de conseguir engravidar. E não dá para você usar a experiência de um amigo para você guiar a sua. Cabe a nós, então, essa contextualização, né? Quando elas vêm com essa teoria das fertilidades teóricas, e no caso que nós comentamos foi algo que viralizou, foi tema de jornais e tudo mais, traz mesmo essa questão fantasiosa de que é possível a qualquer momento eu engravidar. E aí nós precisamos trazer o dado estatístico. Quantas são as que vão engravidar dentro dessa idade? Aqui no caso nós estamos falando de 40 mais, para que então elas entendam o que nós estamos tentando dizer acerca de planejamento ou até sobre a questão da própria dificuldade que ela vai cursar quando a opção do tratamento vem após os 40 anos. E aí introduzir até a questão dos óvulos doados. Um dado interessante e que é muito fácil de memorizar, até eu memorizei, é que a chance de uma pessoa tentar engravidar naturalmente e não conseguir nunca começa aos 3% com 20 anos e dobra a cada 5. Então a pessoa com 20 anos que começa a tentar ter filho com 20 anos, 97% vai conseguir ao longo da vida, 3% não vai. Vai precisar tratar com reprodução assistida, alguma outra técnica. Com 25 anos, 6% já não consegue. E é jovem tentar começar com 25 anos. E 6% não é pouco, tá? A gente tá falando, a chance de engravidar aos 50 é muito menor, mas é extremamente menor do que a chance de não conseguir com 25. E as pessoas acham que é o contrário. Quando vem na mídia, deve ser mais fácil engravidar com 50 do que não engravidar com 25. Não engravidar começando aos 25 anos já é 6%. Agora vamos subir um pouquinho, 30 anos já é 12%. 1 em cada 8, 9 mulheres não engravida nunca, tentando naturalmente a partir dos 30 anos. Quando você sobe aos 35, já cai para 25%. É 1 em cada 4 que começa aos 35 anos, não consegue engravidar. E você vai para 50% aos 40 anos. 50% das mulheres que adiam a maternidade para após os 40 anos, adiam as tentativas, tá? Não vão conseguir. E aí, quando precisa ir para a FIV, baixa reserva, óvulo difícil, a chance de sucesso mesmo com a FIV é muito ruim. Porque a de 20 anos que não consegue, quando vai para a FIV,
Por que ela não conseguiu? Porque o sêmen é muito ruim, porque a trompa está obstruída, mas ela tem ainda muitos folículos e a chance de gravidez na FIV com um ciclo passa de 80%. Agora, aquela que deixou para os 40 anos e não conseguiu, quando vai para a FIV, se depara com chance de sucesso de 5%, 3%, 2%, 7%, mas variável ali na casa de menos de 10%. E aí a gente tem 50% aos 40. O que eu falei que acontece quando passa 5 anos? Dobra. Você chega virtualmente quase 100% das pessoas. 100% não engravida. Na verdade é 80%. 80% a 90% não consegue ter filhos quando deixa para os 45. E é exatamente o que a gente vê quando vem essas pacientes e elas enfrentam ciclos de tratamento. E muitas delas, elas vêm com expectativas muito aumentadas de que é só fazer uma FIV. Outro dia eu escutei, inclusive, de um profissional da saúde dizendo que a FIV é um ambiente controlado. E aí eu te pergunto, qual é o controle que nós temos sobre? Eu acho que o controle que existe, e talvez a ilusão de controle, é grande e ele é motivado por um ponto, inclusive, dos profissionais. Muitas, talvez 95% ou mais, das mulheres que usam óvulo doado não contam. E aí, aparentemente, a pessoa fez FIV com 48 anos, fala que fez com óvulos próprios e engravida. E rápido. E vai contar para o ginecologista dela que fez com óvulos próprios. E o profissional de saúde que não está diretamente envolvido com o tratamento, mas que ele é ginecologista vou fazer tratamento, fazer filho com óvulo doado, ninguém vai contar, é sigilo médico. Se ela quiser falar que é o óvulo dela, pode falar para todas as pessoas, é direito seu falar que é seu óvulo. Não é problema de ninguém, você está no seu direito absoluto. Entretanto, essa sua postura causa na sociedade, mas não é obrigação sua consertar a sociedade, causa na sociedade uma percepção de que fazendo fertilização in vitro é fácil conseguir com óvulos próprios em qualquer idade. E isso traz o maior problema, que é a pessoa com 25 anos achar que é uma burrice congelar os óvulos, porque basta ela fazer FIV com 45, 48 anos que ela vai conseguir. Então, para que eu vou congelar meus óvulos agora? Coloco sempre. A menina de 25 anos hoje tem uma responsabilidade e ao mesmo tempo uma oportunidade. Ela tem uma oportunidade de congelar os próprios óvulos, uma vez que eu não vou conseguir mudar a cabeça das pessoas de ter filho antes dos 25, não vai acontecer, mas ela congelando os óvulos com 20, 25 anos, a chance dela conseguir ter filhos no momento em que ela quiser é muito alta, com os próprios gametas, sem precisar recorrer a óvulos doados. E ela tem a responsabilidade do quê? De contribuir para as mulheres que não tiveram essa possibilidade e hoje se enfrentam com 40, 45 anos, tentou 10 ciclos de FIV, 12, não conseguiu, capta um óvulo, não forma embrião, já gastou uma fortuna tentando engravidar e não conseguiu, ou que se deparou com uma chance de 1% e falou 1% eu quero óvulo doado, engravidar 50% de chance de ter um filho. Então, se essa mulher de 25 anos hoje não doar os óvulos, a de 45 anos não tem filhos. Então é uma oportunidade que ela tem de daqui a 20 anos ela não passar por esse sufoco e uma responsabilidade de ajudar de quem não teve essa oportunidade. Porque as pessoas que têm 45 anos não tiveram essa oportunidade quando tinham 25 anos. Até porque era muito mais inacessível e o congelamento de óvulos só deixou de ser considerado experimental em 2013, quer dizer, faz 12 anos. Tem pouco tempo. Então é uma oportunidade e uma responsabilidade que as jovens de 25 anos hoje têm nas mãos. Porque depois não vai adiantar chorar quando chegar no 45 anos, porque agora elas têm essa oportunidade e responsabilidade. A de 45 anos hoje pode falar, não, mas na minha época não tinha. E fala com razão, eu não tinha mesmo. Mas daqui 20 anos, a que tinha 25 hoje, não vai poder falar isso. Um congelamento de óvulos custa o mesmo que uma festa de criança de 1 ano. Sim. Tá? Então, assim, não é algo tão inacessível e ainda ela pode ajudar as pessoas e tornar o congelamento de óvulos dela gratuito, porque ela está contribuindo com outras pessoas. Então é um momento de reflexão hoje. Eu acho que as pessoas deveriam refletir. As pessoas que usam óvulos doados deveriam, não é uma obrigação, mas eu acho que é uma sugestão minha. Contribuam para o mundo.
comentem que vocês precisaram usar óvulos doados. Caso contrário, as meninas não vão congelar óvulos. Não vão. Porque vai parecer desnecessário. Sim. É fácil, 45 anos engravido. Olha, a minha amiga foi, ela tinha 48 anos, fez filho e engravidou com óvulos próprios. Ela me falou. O que acontece? Tem muito estigma da questão de usar óvulos doados. E costumo falar que a recepção de óvulos é muito diferente de uma adoção, né? A adoção existe uma história. A ovorecepção, a mulher ela fica grávida e não tem uma história. A história é só dela. A história A história é toda dela. dela e Do bebê. do bebê. Então, eu costumo falar que eu tenho várias pacientes que fizeram FIV com ovorecepção e estão super satisfeitas. Inclusive, fizeram um novo tratamento e já tem 2 filhos. E assim, a preocupação das pessoas é a questão do biotipo, né? E eu costumo dizer assim, que o pessoal da genética, né, do laboratório, as biólogas, elas estão treinadas para poder avaliar essas mulheres que doaram óvulos, pegando as fotos das mulheres que querem fazer o tratamento e tentar aproximar o biotipo mais próximo para que elas tenham ainda mais conforto durante a gestação. Então não é um bicho de 7 cabeças, a ovorecepção é uma realidade, é uma tecnologia avançadíssima da reprodução humana. E assim, se eu, Kátia, hoje tivesse condições, na época que eu tentei engravidar, né, que eu tenho um filho só, aquela coisa, eu engravidei com 33 anos, tive um filho, nunca mais consegui engravidar. Meu caso de infertilidade sem causa aparente, fiz uma FIV, aliás, fiz uma inseminação, fiz uma FIV e não deu certo. E eu tinha engravidado naturalmente. E aí, naquela época, fazia-se congelamento de fragmento de ovário. Então, eu não tive opção de dizer assim, olha, você tem a opção de receber um óvulo doado. Quem me dera se eu tivesse essa opção, né? Eu teria feito. Então, assim, para que fique claro, às vezes, quando as pessoas me procuram, mas você nunca passou por isso. Passei sim. Graças a Deus, tive um filho naturalmente. Mas eu queria ter 4 filhos, né? E, infelizmente, depois, eu tinha, na época, 34 anos. Então, de 34 anos até a menopausa, eu nunca mais usei método contraceptivo. E eu tinha uma infertilidade de causa obscura. E são muitas. Então, eu não tinha problema, meu marido não tinha problema, e eu engravidei uma única vez naturalmente. E nem com tratamento eu engravidei. Então, engravidar não é fácil. Parece fácil, mas não é. E a população, a cada dia, está ficando mais infértil. Porque estão adiando. Vai dobrando. A cada 5 anos, dobra a chance de não conseguir. Lembra? Esse dado mostra claramente o quanto vai ficando mais difícil. E a questão de infertilidade sem causa aparente é porque a gente não identificou a causa. Por exemplo, agora estão surgindo mais e mais testes que permitem detectar, por exemplo, o painel genético da fertilidade, que detecta genes que vão mostrar a dificuldade para o espermatozoide fertilizar o óvulo, dificuldades do óvulo fertilizado virar o embrião, que são todas muitas causas de infertilidade. Que a gente não testa usualmente, mas que dificultam, e a gente só vai descobrir às vezes fazendo FIV, tá? Que aquilo ali não funciona a maravilha como era. Mas voltando um pouquinho para uma questão também importante. Então, eu posso congelar óvulos, hoje esse é um fato importante. Eu posso utilizar óvulo doado, isso dá uma grande liberdade para as pessoas conseguirem engravidar. O arrependimento que eu vi nas mulheres até hoje que usaram óvulo doado foi: eu deveria ter aceitado isso muito antes. O que eu escuto das pessoas, eu não devia ter lutado contra isso, é tão bom, o filho é tão meu quanto. E eu particularmente sou fã de óvulo doado, mas tem uma coisa que eu sou mais fã: embrião doado.
é embrião doado porque aí você põe o casal na igualdade, na cumplicidade, deles serem as pessoas responsáveis por pegar o embrião já pronto e dar vida para o embrião. Eu sou assim muito fã de embrião doado. E o casal tá junto. Então, por exemplo, eu e a Kátia se separou, quer casar comigo agora. A gente vai casar. E ela quer ter mais 3 filhos, que ela queria ter 4, só tem 1, tá faltando 3. Tudo bem, vamos ter filho? Vamos. Poderíamos pegar um óvulo doado. Mas por que não pegar um embrião doado pronto, que tá só esperando colocar? Por que vai ter que ser ela vai ter que abdicar e eu não? Porque já que nós somos um casal, porque nós dois juntos não abdicamos de passar a carga genética e aí a gente vai se sentir em pé de igualdade. Sou muito fã de embrião doado, sabe? Eu acho bom. A gente tem que continuar discutindo. A idade da Kátia é um problema. Sim. Ela querer ter um filho é um risco de eu perdê-la. Sim, dela morrer no parto, e isso aí vai ter que ser discutido. Mas nós dois queremos correr esse risco. 2% do risco da Kátia morrer no parto, né? No parto puerpério. Tá bom, 98% dela ficar viva, eu topo, porque eu ter um filho a gente quer muito. É uma decisão informada, é uma decisão consciente, compartilhada, e a gente tá fazendo uma coisa legal de pegando o embrião doado, que tá parado, e dando vida pra ele, pra gente cuidar, que vai alegrar a nossa vida, que a gente vai ter alguém pra cuidar, que vai transformar a nossa vida, dar muito mais dor de cabeça, trabalho e deixar a gente vir satisfeito, por mais trabalhoso que seja, é muito bom. Então, todos esses pontos precisam ser levados em consideração. Aumentar a dificuldade de conseguir natural, aumentar a necessidade de precisar de FIV. A FIV, eu não entro muito em questão, mas a chance de sucesso desaba. Então, só para pontuar rapidamente sobre isso, quando alguém quer falar que uma coisa é muito diferente, fala assim, é 8 ou 80, não é? É 8 ou 80. Na FIV é muito pior. A chance de uma mulher de 42 anos que capta menos de 5 óvulos é 2%. E a chance de uma mulher que tem menos de 30 anos que capta 40 óvulos é 95%. Sai de 2 para 95. E de 45 anos, abaixa, mas ainda assim, a partir dos 45 anos é menos de 0,5% geral. Você tem 99,5% de não conseguir engravidar. Ou seja, 200 ciclos de FIV para um dar certo. Sim. É igual a loteria. É. Bem parecido. Para mim é 8. É igual bingo, vamos dizer. Loteria às vezes é 1 em 50 milhões. Sim. Mas um bingão lá que você vai jogar com 200 pessoas e só uma ganha. E uma sociedade que vem com a ideia de que basta fazermos uma tentativa, que temos controle, que basta um óvulo e um espermatozoide. E aí você traz essa ideia de não dar certo, pode parecer que não dá certo no meu universo, né? Mas enquanto ela vai, às vezes, buscando outras informações, ela cruza e fala, não, só não deu certo com essa daqui que me falou isso. O resto tudo pontua outras situações. E o ser humano tem uma dificuldade de lidar com probabilidade, você concorda? Ele não gosta de lidar com probabilidade. Ninguém gosta de lidar com probabilidade. A nossa vida é probabilidade. Sim. A partir do momento que você atravessa a rua, eu tenho o risco de morrer atropelado ao atravessar a rua. É muito baixo, mas você não leva isso em consideração. E é difícil. Sim. E quando é o contrário, então, por exemplo, que eu falei lá no início, a pessoa acha que é mais difícil não ter filho natural começando aos 20 do que engravidar natural a partir dos 45. E não é. É mais difícil engravidar naturalmente depois dos 45 do que não conseguir aos 20 anos de idade. Então fala um pouquinho sobre a probabilidade de uma mulher com 45 anos engravidar usando um óvulo doado. Bom, a probabilidade usando o óvulo doado cai um pouco com a idade da mulher. Por quê? Porque o útero vai sofrendo de problemas. Vai tendo mais adenomiose, vai tendo mais leiomioma, vai ficando grande. Então vão acontecendo coisas no útero que faz a queda. Mas cai muito? Não, cai bem pouco. Tá? Usando o óvulo doado, vamos dizer, você vai sair de uns 50, 55% de chance com um kit de óvulos aos 35 anos e vai cair para uns 45 aos 60 anos. Pouco. Tá? Quando a gente considera o natural, Sim. que é uma diferença brutal, tem uma queda, tem sim.
mas ela é tão pequena, não faz a diferença, entendeu? Assim, não é isso que vai mudar a decisão. 55 para 45? E é a melhor alternativa que ela tem. É a melhor alternativa que ela tem. Então, uma alternativa muito boa. Existe uma piora no útero, sim. É sabido. Só vai ser muito ruim se, por exemplo, ela perder o útero. Sim. Porque conforme a idade vai passando, também corre o risco de você ter sangramento, de ter problemas, necessidade de remover o útero. Aí, para a pessoa ter um filho, então aí eu caso com a Kátia. A Kátia já perdeu o útero. Tinha uns miomas, estava sangrando. Não teve jeito. Precisou remover. Mas a Lê é uma nossa amiga, nossa prima, e ela é uma pessoa de uma alma caridosa. Podemos pegar um embrião doado, colocar no útero da Lê. A Lê engravida e entrega o bebê pra gente, nós mandamos os pais. Então, veja, hoje em dia, dá pra ter, e essa criança vai ser menos amada por conta disso. Eu acho que muito pelo contrário, vai ser a criança mais amada. Talvez o problema seja ela ser estragada, de tanto que a gente queria essa criança, tanto que a gente abdicou pra ter esse filho. Pode ser que a gente estrague a criança de tanto mimar. Mas assim, tudo bem, faz parte aí do jogo, tá? Mas é algo muito mágico que a gente tem hoje na mão, que em qualquer cenário que a gente se vê, eu, por exemplo, sou assexuado, eu não me dei bem, eu sou heterossexual, mas minha esposa era muito brava, ela é, mas assim, mas vamos dizer que ela não me aceitou mais, me despejou e eu fiquei sozinho e frustrado. Eu posso ter um filho sozinho, eu posso ter um filho, vamos dizer, usando um óvulo doado com o meu sêmen, ou eu posso pegar um embrião doado. A Lê é minha prima, vai engravidar pra mim, ela tá disposta a isso. Depois ela vai ser a tia madrinha, aquela que dá o presente mais bonito pra criança, quase mãe, mas não precisa cuidar durante todo o tempo. Mas eu vou cuidar da criança sozinha, eu vou ser pai solo. A Lê pode ser mãe solo, e ela pode ser mãe solo até sem útero. Sim. E sem ovário. Porque o que faz ser pai ou mãe é o interesse e, vamos dizer assim, o compromisso com a responsabilidade de dar abrigo, alimentação, educação e amor para a criança. O que faz ser pai e mãe é o compromisso de dar essas 4 coisas. Não é dar o sêmen, isso não é ser pai. Não é dar o óvulo, isso não é ser mãe, não é nada. Sim, é importante, é fundamental, porque a vida só vem da vida. Então, quando começa a vida, a vida não morre. Porque ela não começa, o espermatozoide não morreu, o espermatozoide estava vivo. Se o espermatozoide estava morto, não virava vida. Se o óvulo tivesse morto, não virava vida. A vida não para. Então, quando começa a vida? A vida já começou faz tanto tempo, nunca parou. A vida é um contínuo, né? Assim, e é o ponto... Porque, mas você descarta o embrião e ele é vivo. Mas a gente descarta o sêmen e ele é vivo. Eu descarto minha pele que era vivo. Minhas células do intestino não morrem. Isso tudo foi. Agora existe o contrário, que é o compromisso de cuidar de uma criança. E quando inicia algo porque a vida nunca acaba. Então quando começa a vida, a vida não para. Mas tem algo que tem data para começar. Que é quando começa a dignidade da vida. E a gente precisa se importar com isso, porque senão você não vai poder ter relação sexual que está matando os espermatozoides, né? Você vai começar a entrar numa neura que não tem fim, tá? Eu não vou ter relação sexual se não for um dia fértil. Caso contrário, eu posso estar matando, eu estou matando os meus espermatozoides fora, tá? Então, assim, vira uma loucura. Agora, a dignidade da vida tem que ter um momento, a sociedade tem que parar para pensar em quando começa a dignidade e quando que isso precisa ser tratado de uma forma um pouco diferente. Porque a vida não para, mas a dignidade da vida tem momento para começar. Não pode ser no espermatozoide. É muito cedo. Você falou uma coisa, a vida não para. A idade da mulher não para. Também não. E aí, o tempo da maternidade acaba. Não acaba. Tem gente tendo filho com 70 anos. Eu tô falando. Mas assim, é um risco muito grande. Não, mas aí, Se ela quiser. se ela aceitar. Percepção, se ela Embrião, útero solidário, se ela quiser usar um embrião doado, que hoje a tecnologia na reprodução humana nos permite isso, o que é muito bom. é muito bom. E Não precisa abdicar do sonho, é muito bom. Sim. Então, eu tenho 60 anos. Eu não quero correr o risco de engravidar. A Ale tem 25. Ela topa engravidar pra gente. E a gente não tem mais gameta, mas eu aceito usar o embrião doado. Ou nós congelamos embriões quando
quando a Kátia tinha 35 anos, congelou 20 embriões. Agora ela tem 60, não tem nem útero mais, ou tem medo de engravidar com 60, mas a Alessandra tem 25, já teve filho e aceita engravidar pra gente. Olha o tanto de possibilidade que a gente tem hoje. Sim. 2 mulheres podem ter filho, mulher pode ter filho sozinha, 2 homens podem ter filho, homem pode ter filho sozinho. 2 mulheres podem ter filho. O que eu vi recentemente no UOL, um homem engravidou 2 mulheres, quase que simultaneamente, com 2 meses, eles eram trisal. E elas vão registrar os filhos como sendo dos 3, com 2 mães e um pai, não pode ser imediatamente o nascimento, mas depois de 1 ano com maternidade socioafetiva. Por quê? Porque elas são bissexuais, então elas interagem sexualmente, e interessante que era o cara e a mulher, eles tinham um relacionamento aberto. Quando entrou a mulher, e a mulher era bissexual, quando entrou a mulher, que também era bissexual, fecharam o relacionamento. Aí não tem mais abertura, porque completou o círculo. Então a gente tem que aceitar todas essas diferenças que existem. As famílias. Nas famílias plurais que a gente começa a colocar e a todas as possibilidades que tem hoje. Vamos terminar o nosso podcast, estamos já passando do tempo. É um podcast mesmo. É um podcast gigante. E lembrar dos pontos principais nossos. Seria legal que todo mundo se conscientizasse em engravidar com menos de 25, 30 anos, mas estamos longe disso. Tá? Os riscos da gestação, eles aumentam com a idade. A chance de engravidar cai muito com os óvulos próprios, quando a mulher deixa para depois se ela não tem congelado. Então pense, congele óvulo, é uma opção para quem é jovem agora, ela tem essa oportunidade e também tem a responsabilidade com quem não teve essa possibilidade de doar óvulo para essas pessoas. A pessoa que hoje está enfrentando a dificuldade de 2% de chance de ter um filho pode usar óvulo doado, é uma chance que vai colocar. Lembre-se, a maioria das pessoas se arrepende de ter demorado muito para aceitar isso. Não engula isso fácil, degluta, entenda, mas pense nisso, isso é uma informação importante que a gente tem. Tá? Não é mentira, não é para favorecer, foi isso que eu escutei das pessoas mesmo. Olha, não, eu devia ter aceitado mais rapidamente. Existem vários cenários, por exemplo, o útero de substituição, que me permite que uma pessoa de 60 anos engravide, tenha um filho e não corra o risco da gestação muito tardia, porque esse a gente não consegue mudar. Pode passar protetor solar, pode fazer exercício, engravidar com 60 anos sempre vai ser arriscado. Mas eventualmente você pode ter uma amiga, pode ter um familiar que aceite te dar o filho, que corra todo esse risco para você, porque ela é mais jovem e isso a permite, e você possa completar a família. Gente, muito obrigado, esse podcast foi fenomenal. Obrigado.